Agora você ouve na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha. 10 horas mais 21 minutos, 10h21. Todas as quartas-feiras nós temos um quadro super bacana, que é o quadro Saúde Emocional, com a psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, a Luanda Padilha. Bom dia, Luanda. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Viva. Seja bem-vinda mais uma vez à programação da Viva para falar dos temas relacionados à saúde emocional. E neste momento, de mudanças, de restrições, muitas pessoas, acabam ficando, com o emocional abalado, porque muitas mudanças, muitas inseguranças, e aí precisa um pouco de aceitação também para poder enfrentar, Pois é, estamos todos juntos passando uma situação de mudança no mundo inteiro. Cada um vivendo a sua própria situação, então estamos juntos numa situação que atinge a todos, Porém, cada um tem a sua particularidade nessa situação. Pensando sobre isso e pensando sobre o que eu poderia trazer para os ouvintes hoje, pensando na minha própria condição, da minha experiência desses dias, Lembrando que a gente está há 14 dias sem fazer o programa ao vivo. Isso. Pensando nessa condição, o que me vem, enquanto psicóloga, enquanto profissional, enquanto ser humano? A questão da aceitação. Então, todo o processo de mudança, toda a promoção de mudança na nossa vida, ela começa primeiro com o processo de aceitação. Essa aceitação não é uma aceitação no sentido de comodismo, ficar acomodado à situação, ou de vitimismo. A situação é essa mesmo, tem que aceitar, é isso, e se entregar. É aceitação no sentido de conscientização da situação. Seja ela essa situação que nós estamos passando do Covid-19, seja um processo de mudança, seja um processo de separação, seja a perda de um emprego, seja uma doença que você adquire e desenvolve, primeiro você precisa tomar consciência do que aquilo é. Do que isso significa, do que ela é, do que desenrolar isso pode ter na sua vida, Então, essa semana mesmo eu vou fazer vou falar sobre o mesmo tema para um público de terceira idade, que nós chamamos de sênior. A gente se recusa a chamar de terceira idade, são sêniors. E a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com esse público é você aceitar a condição que você está nesse momento de vida. E isso não quer dizer assim, tô limitado mesmo, não consigo fazer mais nada da vida. Não. Quais são suas reais limitações? Então, hoje eu convido os nossos ouvintes a pensar, você que está nos escutando agora, qual a sua real situação? Eu estou tendo isso, passando por essa dificuldade, enfrentando isso, tendo esse cenário. O que é que eu vou fazer com isso? Quais as mudanças que eu vou promover para que a minha rotina, o meu dia, o meu financeiro, para que tudo funcione a partir da mudança que eu quero executar? Então, como que a gente começa? Aceitação. Essa aceitação não é uma aceitação de comodismo e de vitimização. É você tomar consciência do cenário que você vive, da situação que você vive, tomando consciência o que está disponível para mim, quais são os recursos que eu tenho, tanto físico como financeiro como emocional, para lidar com aquela situação e que mudanças eu vou fazer. Preciso lembrar, e uma coisa que eu gosto muito de lembrar, e a gente vê isso inclusive nas redes sociais, o brasileiro é um povo extremamente criativo. Então, nós temos isso a nosso favor. Então, todas as pessoas falando, não vou entrar na questão da economia, mas sabemos que isso é uma realidade, todas as pessoas falando sobre isso. Mas você já começa a perceber o tanto de novas coisas estão surgindo a partir dessa dificuldade que nós estamos passando.
novas formas de trabalho, novas maneiras de continuar trabalhando, novas ideias para continuar recebendo a sua renda. Então, tem surgido várias coisas a partir dessa criatividade do brasileiro. É porque a crise também tira do comodismo, né? Tira, exatamente. A partir do momento que nós saímos de uma zona de conforto, daquilo que estamos acostumados a viver, daquilo que estamos, daquele quentinho, confortável, aquele sempre a mesma coisa, que me traz uma sobrevivência e segurança, mas tira de mim o frio na barriga, tira de mim o desenvolvimento das minhas capacidades. A partir do momento que acontece isso, eu volto a me movimentar na vida. Entendeu? Então, esse movimento é extremamente importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, para a gente tirar aquelas habilidades da gaveta que estavam guardadas, porque eu já estava acomodada com a minha situação. Aquela ideia que alguma vez na vida eu tive vontade de fazer e não executei, porque já estava tudo bem, porque eu já estava empregado, porque eu já tinha uma condição estável. Então, eu tenho certeza que todos nós temos uma coisinha dessa, sabe? Um bichinho ali que algum momento na sua vida te cutucou, de nossa, por que você não faz isso? Nossa, você gosta de cozinhar. Nossa, tem tanta vontade de costurar. Nossa, queria abrir um negócio que era assim, assim, assado. Mas você estava empregado, estabilizado, não tinha como você parar para fazer alguma coisa de diferente. E este momento tem surgido muito dessas coisas. Muitas coisas estão saindo da gaveta para promoção de mudanças. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui, isso é extremamente saudável para esse momento que nós estamos vivendo. Você lidar com ideias, sonhos, mudanças que você não fez antes e que agora você está podendo fazer, né? Até porque às vezes não vai ter outra alternativa a não ser mudar. Então, aproveite esse momento para o crescimento. Né? E a promoção da mudança é isso, ela surge a partir de uma conscientização. Vou dar um exemplo, assim, que não é um caso, é um caso que todo mundo pode, de alguma forma, internalizar. Quando você tem uma doença, seja ela qual for, você descobre uma doença, uma limitação física, uma limitação de alimentação, alguma limitação que você descobre a partir de um processo de doença. O que acontece? As pessoas que não aceitam a doença, elas tendem a entrar num processo de autodestruição. É o inconformismo, né? E aí começa a destruir, né? Ela fica inconformada, ela não aceita. O que acontece? Ela entra num processo de autodestruição, ou emocional ou física. Ou ela vai fazer tudo contra as recomendações físicas que ela precisa fazer, não pode comer isso, não pode beber aquilo, e ela vai continuar fazendo tudo igual e entra num processo de autodestruição. Ou a não aceitação dela vai fazer com que ela entre em depressão, em melancolia e etc. Ansiedades, enfim, vários outros processos saúde de desequilíbrios mentais. Fugiu a palavra agora. Agora, quando a pessoa entra num processo de aceitação, olha, eu tenho essa limitação hoje, eu preciso lidar com ela, e o que eu vou fazer com isso? Você percebe que a pessoa, ela tem uma limitação, mas que a limitação dela fica infinitamente menor diante das possibilidades que ela desenvolve. A gente vê isso com os paratletas, nós vemos isso com pessoas que desenvolvem, por exemplo, um processo de câncer e depois trabalha, usa a própria doença para trabalhar, para desenvolver consciência, para ajudar os outros. Nós vemos isso com adictos, com alcoólatras, que a partir do seu própria condição ajudam os outros, desenvolvem projetos e etc. Então, a limitação que a pessoa tem, que ela toma consciência de que tem, fica muito pequena da sua capacidade de desenvolver outras possibilidades na vida. Das suas próprias capacidades, fica muito pequena diante das suas próprias capacidades. Por quê? Porque ela tomou consciência e a partir daquela consciência, uma consciência não acomodada, não de comodismo em relação àquele diagnóstico ou àquela situação, ela desenvolve um processo de crescimento. Então, o que eu queria deixar hoje para nossos ouvintes
uma reflexão que também estou fazendo. Na verdade, tudo que eu trago aqui tem a ver com a minha própria vida, com a minha própria dinâmica de vida, a minha vivência. Então, qual é a reflexão? Qual a consciência desse momento? O que está acontecendo? Qual a condição que eu vivo? Qual é a aceitação que eu preciso fazer? E a partir dessa aceitação, que mudanças vão me trazer uma vida melhor? Vai me trazer uma vida melhor. E com crise se cresce, né? Exatamente. Vamos pensar sempre positivo. Estamos conversando com a psicóloga, coach e especialista em programação neurolinguística, Luanda Padilha, no nosso quadro semanal, o quadro Saúde Emocional, todas as quartas-feiras na Viva. Luanda, obrigado mais uma vez no nosso tempo no Rádio é Curto, mas quarta-feira que vem, se Deus quiser, você traz mais um tema bacana, né, relacionados à saúde emocional. Lembrando que a Luanda, ela atende na rua Padre Caramuru, 286, no centro de Cambuí, né? Mas nesse momento agora a clínica está fechada, né? Estou atendendo online, Online. viu? Então, lembrando que o telefone para informações é o 35 código 99961 5573, 99961 5573. Luanda, obrigado mais uma vez. Até a próxima quarta-feira. Obrigada, até a próxima quarta-feira. Você ouviu na Viva Saúde Emocional com a psicóloga e coach Luanda Padilha.